Vamos falar sobre o Atlético, que na outra terça-feira vai jogar contra o Caracas na Libertadores, mas amanhã tem um duelo importantíssimo pela Copa do Brasil contra o Sport. Jogo de volta, o Galo venceu a primeira partida por 2-0 e tem a vantagem. E é um confronto que tem muita história. 90 minutos já foram. O Atlético derrota o Sport, 2-0 na Arena MRV. Com a vantagem construída em casa, o Atlético pode até perder por um gol de diferença no Recife, que segue na Copa do Brasil. Foi um grande primeiro passo, né? Acho que não tem nada ganho ainda. O Milito tá batendo muito nessa tecla para que a gente não descanse no resultado, na vantagem. Se de um lado o discurso é de que não tem nada ganho, do outro tá rolando um certo desânimo. Dá muita dor de cabeça. E talvez o Sport nem ganhe para ele, viu? Eu sou Sport, mas é negatividade. Eu acho que é mais forte, né, Benção? Tem mais garra. Dá muito medo, mas é Sport Clube do Recife, vamos para cima. O pessimismo de boa parte da torcida do Sport não é só por causa do resultado do jogo de ida. O retrospecto também conta. É que o Atlético é o time que mais vezes enfrentou e mais vezes eliminou o time pernambucano em mata-matas de Copa do Brasil. Essa é a 5ª vez que Galo e Sport duelam na competição. Nas 4 anteriores, o Leão só avançou uma vez, em 2003. Na Ilha do Retiro, lotada, o Sport fez 4-0. E mesmo vencendo o jogo da volta por 3-1 no Independência, o Galo deu adeus à Copa do Brasil nas quartas de final. Antes disso, o Atlético já tinha eliminado o Sport em 1995. No gol, o tetracampeão Tafarel. Para atacar, o chute potente de Éder Aleixo. Em 2002, bateu os pernambucanos com o time que tinha a dupla Guilherme e Marques. Já veterano, Marques também ajudou o Atlético a passar pelo Sport em 2010 e com categoria. 1-0 em Belo Horizonte e 2-0 no Recife. Quem fechou o placar foi outro ídolo, Diego Tardelli. Vaga garantida para as quartas de final. O confronto de amanhã vale a classificação para as oitavas. Para o Atlético, significa cumprir uma das metas da temporada. Para esse ano de 2024, a gente terminar em 6º no Brasileiro. Esse é o nosso orçamento, 8ª de final de Copa do Brasil e 8ª de final de Libertadores. Mesmo com o Sport em desvantagem, a expectativa é de mais de 20 mil pessoas na Arena de Pernambuco. Porque do lado de lá também tem torcedores que, assim como o atleticano, insistem em acreditar. Retrospecto não entra em campo, né? Conta, mas não entra em campo. A gente vai com os pés no chão para que a gente consiga o resultado. Lá também a gente se classifique. 2 campeões estaduais em campo, 2 times de grandes torcidas. O Atlético viaja daqui a pouquinho para o Recife para essa partida da Copa do Brasil e na delegação não deve ter o Gemerson, zagueiro entre os relacionados. O jogador está sendo negociado com o Grêmio. Vamos aguardar próximas notícias sobre essa negociação. O Atlético vive uma expectativa nesse mês de ausências, né? Além do Rubens e do Otávio que estão lesionados, o Arana foi convocado para a seleção brasileira e outros jogadores também podem ser. O assunto agora é Copa do Brasil. O brasileiro está parado na Série A. Nesse meio de semana tem Copa do Brasil. Amanhã, acompanhe pela Itatiaia. Coladinho na turma do bate-bola a partir de 7h05. Sport e Atlético. Duelo disputado na Arena Pernambuco. Galo com a vantagem de 2 gols. Pode até perder por uma derrota simples, derrota magrinha, que avança às oitavas final da Copa do Brasil e garante alguns milhões no bolso. Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro, tá na área. Um abraço, boa tarde, Thiago. Um abraço, boa tarde para você, Cirilo, para quem se liga no Rádio Esportes, para quem nos assiste também aí no YouTube, muito boa tarde. Sinal eletrônico acaba de marcar meio-dia, dia agitado, hein? Preparação para esse compromisso do Galão da Massa lá em Pernambuco, jogo da volta na Arena Pernambuco, como você destacou, contra o Sport, vantagem importante na partida de ida, e agora o Galo querendo confirmar essa classificação na Copa do Brasil, importantíssima pelo histórico, pelo que representa a competição e a grana, importante também, avançando
a premiação que tem pela frente. Mas, Cirilo, o assunto que toma conta do noticiário atleticano, a informação que a Itatiaia antecipa em primeira mão no seu site itatiaesporte.com.br, apuração do nosso Henrique André de que Gemerson sequer viajará com a delegação para o compromisso de amanhã contra o Sport. O time do Galo está treinando nesse momento. Técnico Gabi Milito está fechando essa preparação do Atlético, hein? O time embarca por volta de 2h da tarde para este compromisso. Mas a notícia, como eu disse, destacamos em manchete, de que o Gemerson nem sequer será relacionado. Desde o início da semana surgiu a informação da negociação com o Grêmio, que avançou. O Renato Gaúcho até, inclusive, já teria conversado com o Gemerson e o próprio Gemerson colocou para a diretoria do Atlético o desejo de se transferir e, diante disso, o Gemerson não poderia jogar a Copa do Brasil pelo Atlético e depois ficaria vetado de jogar a competição pelo Grêmio. Então, diante disso, o Gemerson, que já não jogou no primeiro jogo, vale lembrar, naquele momento o Atlético informou que era poupar, controle de carga, é o termo da moda, né? Controle de carga. Vamos dar uma segurada, perfeitamente entendível, porque o Milito tem feito isso com outros jogadores, não gerou especulação naquele momento, mas agora já vem essa outra explicação. O Gemerson não pode jogar pela Copa do Brasil e jogar por um outro clube depois. Então, com a negociação em andamento, a informação do Henrique André é de que ele nem será relacionado. Essa lista de relacionados vai sair por volta de 1h da tarde, quando o técnico Milito confirma, então, com quais jogadores irá contar para este compromisso da sequência. Vou deixar vocês analisarem já a situação do Gemerson, porque ela é atrelada também à chegada do Alonso, né? O Atlético, e repercutiu muito no fim de semana, a postagem do Alonso, né? Last Dance, a última dança, que muitos atletas usam para se despedir do clube, ficou muito marcado, né? Virou inclusive a série do Michael Jordan na NBA. A última dança foi o seriado, quem não viu, espetacular, né? Tá aí no streaming da vida, você pode assistir a série do Michael Jordan, que chama justamente Last Dance. E agora o Alonso usou esse mesmo termo para talvez se despedir do Krasnodar, o seu clube da Rússia. E o destino do Alonso, a diretoria não esconde, pode ser mesmo o Atlético. E aí poderíamos ter uma substituição, a saída do Alonso com a chegada a saída do Gemerson com a chegada do Alonso. 12:00 com mais 3 minutos, até antes de entrarmos em análise com os comentaristas da Itatiaia, com você, Cirilo, tem um convidado especial aqui no Rádio Esportes pra gente falar do Alisson, o atacante convocado para a seleção sub-20, período importante de treinamentos. E eu tô vendo uma repercussão já no Brasil, né? Palmeiras não tá liberando o Estevão, que foi convocado. Flamengo também não tá liberando jogador que já faz parte do plantel principal para a seleção sub-20. O Atlético não fez objeção. Pelo contrário, orgulhoso da convocação, o Alisson está conosco aqui no Rádio Esportes, 12:04, e fala desta situação. Vamos ouvir. Grande promessa, Alisson, agora também na seleção do Brasil sub-20. Muito feliz, né? É a minha primeira convocação. É um dos meus sonhos, outros sonhos realizados, né? Tô muito feliz, é uma sensação de que meu trabalho está sendo reconhecido. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Atlético pela formação, por estar me moldando. E vamos seguir vivendo esse momento aí, né? Para que aconteça outras vezes. Tomara, vai acontecer sim, Alisson. Vamos falar dessa relação com o Milito, a chegada do treinador argentino. O que mudou para você, cada vez com treinos mais intensos? Você acabou perdendo um pouco de espaço na equipe titular, mas vem agora retomando a presença sempre aí no segundo tempo, sendo uma peça importante numa eventual substituição. Como é que é a sua relação com o gringo, o Gabi Milito, no comando do Galo, hein, Alisson? O Milito, ele é o primeiro treinador que eu tenho que cobra, assim, muita intensidade. Então, eu tô conseguindo aprender isso daí aos poucos, né? Uma das coisas que ele mais me chama atenção sobre intensidade, sobre ir, voltar. Que é uma das coisas que eu não tinha, né? Quando eu subi, então o Milito pega muito pesado nisso. E acredito que é isso, né? Aí tem várias outras coisas que os meus colegas de grupo me ensinam, mas o que o Milito me ensina junto com a comissão dele é muita intensidade. Acho que é isso.
Ô Alisson, pra gente fechar aqui no Rádio Esportes, 12:05, queria que você falasse um pouquinho, né, dessa sua relação entre base e profissional, jogos totalmente diferentes. E aliás, amanhã é um jogo talvez também mais distinto, né? Galo vem aí de Libertadores, vem de Campeonato Brasileiro da Série A e vai pegar uma equipe que vem de 2 derrotas na Série B, o Sport Recife, a última delas no fim de semana, de virada pro Avaí, dentro de casa, nesta mesma Arena Pernambuco, onde jogará o Atlético amanhã. Talvez um time da Série B, mais espaço, você entende que pode ter mais oportunidade. Como é que você avalia esse compromisso pro jogo de amanhã? Aí é Copa do Brasil, hein, Alisson? Particularmente para mim, qualquer jogo no profissional, seja um time que subiu, seja um time que já tá lá em cima, é muito duro, né? Porque a pegada do profissional é outra. Então, para mim, todo jogo é igual. Sempre quando eu entro dentro de campo, eu não desmereço nenhuma equipe. Sempre com humildade, sempre com o pé no chão e saber que a batalha vai ser muito dura, vai ser muito pesada. Então eu particularmente já imaginava um jogo complicado e a gente vai para Recife sabendo que vai ser outro jogo complicado. É isso, toda a sorte do mundo pra você, garoto Alisson, agora também com a seleção do Brasil. Cirilo, muita coisa pra gente analisar no Rádio Esportes. Vou deixar essa bola com você, com os comentaristas. Eu tô aqui em tempo real na apuração com o Henrique André sobre a situação do Gemerson, que não joga amanhã, que já deve ter se despedido do Atlético. E eu não posso deixar de lembrar, né, Cirilo, da Laurinha Corneta, do Seu Nome e Seu Bairro, hein? Ela pediu, virou meme, né? Rodou o Brasil. No Instagram tem mais de 1 milhão de visualizações. Ela pediu a saída do Filipão. O homem foi embora. Patrick já se foi. Edenilson se foi. Gemerson tá indo. A menina profetizou tudo, Cirilo. É verdade, ela é forte mesmo. Conseguiu derrubar todo mundo. Tô impressionado. Eu sou amigo dela. Eu preciso dessa boquinha aí, ô Laura, pelo amor de Deus. É melhor ser amigo, Thiago. Estamos brincando, claro, né? Abraço pra Laurinha, que viralizou realmente nas redes sociais o Seu Nome, Seu Bairro. Todo mundo que falou mal foi embora. Ô Natália, o negócio é o seguinte. O Gemerson, ao contrário dos demais que deixaram o clube, tinha melhorado seu desempenho, né? É aparecido até em determinados momentos, sendo elogiado como o principal cara desse sistema defensivo do Atlético. Como você enxerga essa possibilidade da transferência e a possibilidade da reposição com o Júnior Alonso, né? Cirilo, eu acho que a opção também do Gemerson por deixar o Atlético, eu imagino que esteja ligada ao tempo de contrato, né? Que o Grêmio está oferecendo, as informações até trazidas pelo Thiago é de que é um contrato mais longo, e eu acredito também que financeiramente deve estar sendo mais compensatório ao Gemerson. Até vi uma discussão nas redes sociais, será que o Gemerson quer ir embora por causa das vaias? Eu acho que ele conseguiu superar bem um momento de maior dificuldade, ele teve que aguentar, digamos assim, o rojão de ter sido mantido titular quando ele vinha sendo muito questionado, mas mostrou ter a cabeça no lugar. E é inevitável não dizer da evolução do Gemerson nessa passagem pelo Atlético, um cara que vem sendo importante, mesmo agora numa configuração de zaga, em que a principal característica é a saída de bola, e ele não tem isso como a sua principal qualidade. Ainda assim, ele tem sido um cara importante, vem sendo mantido como titular pelo Milito, mas eu acredito que a opção do Gemerson também por deixar o Atlético passe por isso, pelo tempo de contrato e pelo salário. Agora, é inevitável também dizer que tecnicamente o Júnior Alonso está acima do Gemerson, inclusive pensando essa característica forte que tem hoje a linha defensiva do Galo, que é a saída de bola. O Alonso consegue fazer isso melhor que o Gemerson. É um zagueiro mais técnico e é um zagueiro mais versátil, que pode jogar também como lateral e ali numa configuração de um terceiro homem que às vezes defende como um zagueiro, às vezes defende como um lateral, numa ausência do Arana. Não resolve o problema para a Copa América, né? Porque o Júnior Alonso só chegaria depois do período da competição, mas pensando em outros momentos do campeonato, até também para que quando você tenha o Rubens recuperado, você o tenha em condição de, quem sabe, jogar no meio-campo e não como um reserva imediato do Arana. Então, o Júnior Alonso tem essa versatilidade. O que me preocupa com relação à saída do Gemerson, ele não vai ser relacionado para esse jogo agora da Copa do Brasil. Imagino que esteja relacionado ao fato de que, em meio a uma negociação, o clube entende que não seja melhor ele atuar.
Mas, se o Gemerson não jogar mais pelo Atlético até ele ir para o Grêmio, porque os clubes vão ter que configurar um acordo, né? Primeiro, não pode ultrapassar os 7 jogos do Brasileirão, tem a questão do cara se machucar, enfim. Se o Gemerson não for mais utilizado, o Milito vai perder um zagueiro agora, no momento em que talvez ele tenha que perder o outro zagueiro, que é o Batalha, para adiantar o Batalha para o meio-campo. Então, ele não vem utilizando o Lemos e o Igor Rabelo, mas eu acho que vai ter que passar a usar. Porque você vai ter que botar o Fux nessa linha da zaga, você vai ter que colocar o Lemos, porque eu acho que ele vai precisar adiantar o Batalha. Não vai dar para jogar só com um volante, dependendo aí os enfrentamentos que estão por vir, principalmente no Brasileirão. Então é um momento delicado para perder um zagueiro. Mas acho que a longo prazo a reposição do Júnior Alonso vai ser boa. Ô Ale, jogador que tá em negociação, de fato não pode jogar mais, tem que ficar lá com a cabeça concentrada nessa negociação, não estar em campo, você acha que atrapalha esse cenário? E como você enxerga essa possibilidade da saída, de fato, né? O quão ruim é pro Atlético e o quão isso pode ser compensado ou superado com a chegada do Júnior Alonso, caso ela, de fato, seja efetivada? Eu acho que depende de cada jogador, viu? A gente viu, por exemplo, lembra do Lucas, quando estava saindo do São Paulo, ele ganhou uma Sul-Americana. Lembro. Já negociado com o Paris Saint-Germain. E jogando bem, jogando em alto nível, eu acho que depende muito do jogador. Se você puder, eu acho que de modo geral, para não ficar em cima do muro aí na sua pergunta, de modo geral, se você tiver a opção para não utilizá-lo, eu acho melhor. Mas se ele for imprescindível, eu acho que, dependendo da cabeça do cara, dá para jogar. Com relação ao Gemerson, eu fico na dúvida do que tá acontecendo e a gente não sabe. Porque em condições normais de temperatura e pressão, o Atlético não ia se desfazer de um jogador que tem sido muito útil, né? Muito utilizado, né? Agora, a gente não sabe o que vem por aí. Por exemplo, algumas das possibilidades. O Gemerson realmente, como disse a Nath, teve um desgaste, né? Até porque aí eu acho que foi um erro da comissão técnica daquele momento. Ele continuou jogando quando ele estava mal. Ele foi bancado quando ele estava mal e aí a coisa não vai acontecendo, ele tá sem confiança. A torcida, evidentemente, criticava muito a titularidade dele, ele fazendo gols contra o maior rival. E ele foi mantido como titular. Ali é o tempo que segura, fica aqui um pouquinho na casinha, vamos treinar um pouco mais, depois você retoma. Mas não, foram desgastando a imagem do cara, isso pode ter causado um desconforto, ele pode ter pedido para sair. Ou, de repente, os caras falam assim, olha, você quer um zagueiro que sai jogando mais, que é mais técnico e tal? Eu te dou, mas eu preciso dar um alívio na folha. Preciso tirar um dos que eu tenho aqui. E o único que tem proposta é o Gemerson. Então, a comissão técnica entendeu que essa troca seria boa. A gente não sabe, mais ou menos. Eu manteria o Gemerson, mas não vejo prejuízo, embora o Lemos não tenha sido... O Lemos parece que não tem muita moral com o homem, né? Com o Milito. Mas eu acho uma zaga bem tranquila, bem confiável, bem segura, Lemos e Fux. Vou te falar, não sei nem se não seria a minha titular. Né? Boa. Boa discussão. Mas evidentemente a gente precisa ver as cenas dos próximos capítulos para ver se alguém dá uma pista aí do que realmente está acontecendo. Vejamos a oficialização desse cenário, né, que a Itatiaia está acompanhando e os motivos pelos quais aí o Gemerson está deixando o Atlético, o cenário que está para ser confirmado. Não é isso, seu nome e seu bairro? Mas podemos antecipar algumas situações, viu, Cirilo? O Gemerson pediu sim para sair, ele recebeu a proposta do Grêmio, teve uma ligação do Renato Gaúcho. Aliás, o Renato faz isso, né? Confessou ontem que ligou pro Rodrigo Caio, que estava no Flamengo, foi comandado por ele, participando do programa do Sport TV, o Boleiragem. Ele ligou sim pro Gemerson e o Gemerson, né, com todo esse histórico aí que o Ale acabou de falar, todo esse ranço que parte da torcida pegou a respeito, o Gemerson manifestou sim o desejo de sair. Vamos então entender o que vem pela frente. O presidente Diogo Gonçalves, lembra? Ligou pro Rafael Cabral. O Renato Gaúcho faz isso. Ele passa a mão no telefone, liga pro cara, boleirão que é, né? Sabe da importância disso. O treinador dava aquela moral, chama o cara, vem cá, vai trabalhar comigo, vou jogar desse jeito, o time é assim, você vai ser utilizado assim, assado. Isso pro jogador é diferente, o Renato Gaúcho tem esse mérito. Ligou pro Gemerson e o Gemerson balançou, por isso vai mesmo deixar o Clube Atlético Mineiro. E eu volto pra falar desse galão da massa daqui a pouco, mais aqui no Rádio Esporte, Cirilo.